Amados, vamos abrir agora em 1 Coríntios, capítulo 16. Vamos encerrar essa noite as nossas exposições dentro da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 16. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 16. Pastora Isolina, venha ler comigo. Os homens lendo comigo os versículos ímpares, as mulheres com a pastora Isolina os versículos pares. Aleluia. Glória a Deus. Homens, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, elas irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vós sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Mulheres. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé mais um momento agora. Vamos orar uns pelos outros. Eu peço que ninguém fique sozinho, cada um ore por alguém. Aleluia, nessa noite. E receba a oração também em nome de Jesus.
Vamos orar com a pastora Isolina. Amém, Senhor. Senhor, nessa noite nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, te agradecer, Senhor, pela tua graça maravilhosa que se estendeu a nós. Te pedir, Senhor, que cada dia da nossa vida o Senhor seja, Senhor, a primazia em nós. Senhor, nós queremos andar segundo o Senhor andou. Nós queremos ser como o Senhor é. Nós queremos, Senhor, ser verdadeiramente testemunhas do Senhor aqui nesta terra. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, nesta noite, que uma grande porta nos foi aberta, Senhor. A porta que o Senhor abriu e que ninguém pode fechar. Por isso, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha nos fortalecer. Aleluia. Para que possamos caminhar, Senhor, em passos firmes, Senhor, vigilantes, fortalecidos por Ti, fortalecidos pela Tua palavra. Deus, essa porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar, ninguém pode roubar ela de nós, porque foi o Senhor que abriu. E nós queremos, Senhor, ser vigilantes para entrar por esta porta, para caminhar por este caminho e sermos, Senhor, santificados a cada dia, a cada momento, Senhor, mediante o Teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, queremos ser verdadeiramente testemunhas de Jesus. Por isso, Senhor, nos abre a palavra, nos dê, Senhor, entendimento profundo da Tua palavra. Tira de nós ainda toda falta de entendimento. Tira de nós, Senhor, toda a convicção desse mundo, todos os ensinamentos errados que recebemos no decorrer da nossa vida. Renova a nossa mente, Senhor, pelo poder da Tua palavra, porque só assim veremos o Senhor, Pai. Se formos, Senhor, inteiramente renovados, transformados, Senhor, por Ti. Ó Espírito Santo, esteja sempre conosco. Fala, Senhor, ao nosso espírito. Não permita que venhamos a fazer, a falar, a agir, a andar, a viver, Senhor, segundo este mundo. Mas que o Senhor nos incline, Senhor, a fazer a Tua vontade, viver como Jesus viveu aqui nessa terra. É possível, Senhor. É possível viver como o Senhor Jesus viveu. E é isso que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Que o Senhor nos ensine. Queremos ser, Senhor, humildes e mansos para receber de Ti todo o ensinamento e praticá-lo, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite para aprendermos mais do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Isolina. Irmãos, podem estar assentados na presença do Senhor. Estamos encerrando hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando já que amanhã, às 10 horas da madrugada, nós vamos começar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Assim como vimos a primeira carta, amanhã de manhã já veremos o primeiro capítulo da segunda carta, e amanhã à noite, a nossa Santa Ceia, nós veremos o segundo capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Alguém poderia perguntar, pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar em todos os 66 livros da Bíblia. Tá bom? Dessa maneira com vocês aí, em nome de Jesus. Nós vimos que a primeira carta de Paulo aos Coríntios tem 16 capítulos, cujo título que eu daria é Espirituais e não Carnais. Paulo escreve essa primeira carta exortando, admoestando os crentes de Corinto a não serem crentes carnais, a serem crentes espirituais. Como hoje é o último dia, eu quero explicar isso mais uma vez novamente, porque talvez alguém não ouviu direito. Existe 2 tipos de pessoas no mundo: crentes e descrentes. E quando eu falo de crentes, eu falo crentes que realmente nasceram de novo. Não crentes que dizem que creem em Deus, que dizem que creem em Jesus, mas nunca nasceram de novo. Essa fé não adianta nada.
Nicodemos era um homem religioso que tinha esse tipo de fé sem ter nascido de novo, e por isso Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, fé meramente religiosa não vale nada para a salvação. Por isso, quando eu digo que no mundo tem dois tipos de pessoas, crentes e descrentes, quando eu digo crentes, estou falando de crentes que verdadeiramente nasceram de novo. No entanto, amados, é bom saber o seguinte, é bom que tomem consciência do seguinte: dentre todos os crentes, e crentes que nós estamos falando que nasceram de novo, ou seja, que tiveram experiência de conversão, dentre todos os crentes, também tem dois tipos. Tem os crentes que são espirituais, mas infelizmente, mesmo tendo experimentado conversão, mesmo tendo experimentado novo nascimento, tem crentes que não perseveram nessa conversão, não perseveram nesse novo nascimento e por essa razão se tornam crentes carnais. E aí então no mundo passa a ter três tipos de pessoas: descrentes, que nunca nasceram de novo, e dentre os crentes, dois tipos: crentes verdadeiramente espirituais, que crescem na graça e no conhecimento do Senhor, que querem ser santos como Jesus é santo, que querem fazer jus ao nome de cristãos. Mas infelizmente tem muitos crentes que são verdadeiramente vagabundos espirituais. Não gostam de Bíblia, não gostam de congregar, não gostam de orar, não gostam de nada que é de Deus, mas querem ser salvos no último dia. Ó. Não, senhor, são crentes carnais. Como pastor de igreja, no meu ministério há muito tempo, eu posso dar o seguinte testemunho: crentes que dão trabalho em igreja são todos carnais. Eu nunca vi um crente espiritual dar trabalho em igreja. Crente espiritual ajuda a igreja. Crente espiritual levanta a igreja. Crentes carnais são um peso dentro da igreja. Por isso, eu não meço palavras contra crentes carnais, porque eles também não têm salvação. Crentes carnais são piores do que os descrentes. Porque os descrentes poderiam, quem sabe, apresentar uma desculpa, que nunca nasceram de novo, que nunca se converteram, que nunca tiveram um verdadeiro contato com Deus. Mas os crentes carnais não podem dar essa desculpa e se tornam carnais. Por isso, o pior tipo de gente diante de Deus não são os descrentes. O pior tipo de gente diante de Deus são aqueles que se dizem crentes, mas são carnais e não espirituais. Por isso essa primeira carta de Paulo é muito forte para confrontar a igreja de Corinto. E Paulo talvez nem tinha consciência de que não era só em Corinto isso, que essa seria uma realidade em todas as igrejas no mundo inteiro, em todo lugar, em todo tempo, até a consumação dos séculos. Que as igrejas cristãs iam gerar divisão entre espirituais e carnais. Em cada igreja existe um número pequeno de pessoas espirituais, e a maioria, infelizmente, são carnais. Por isso, não era Paulo meramente escrevendo aos coríntios, era o Senhor Jesus, através de Paulo,
escrevendo para toda a sua igreja na face da terra, inclusive para cada um de nós que estamos aqui. Exortando-nos a não sejam carnais, lutem, se esmerem, se esforcem para serem homens e mulheres espirituais. Porque se não for assim, Deus não aceita. Não vem com esse negócio que eu aceitei Jesus, não. É Jesus quem aceita e é Jesus quem rejeita. E eu digo peremptoriamente que Jesus rejeita todos os carnais e só aceita os espirituais. Já já eu vou ler um versículo que nós lemos aqui no capítulo 16 de hoje sobre isso. Então, essa carta é uma carta corretiva para corrigir crentes que estavam se comportando, vivendo como crentes carnais. É a pior laia de gente na face da terra. Crentes carnais é pior que drogado, é pior que alcoólatra, é pior que prostituta. Não venha falar contra homossexual, contra lésbica, porque crente carnal é pior que homossexual. Crente carnal é pior do que lésbica. Crente carnal é pior do que pessoas possessas pelo diabo. E tal como elas, vão para o lago de fogo e de enxofre, porque não há salvação para crentes carnais. Portanto, se você foi feito crente por Deus, lute para ser espiritual. Lute para ser espiritual. Se esforce para ser espiritual. Foi isso que Jesus quis dizer em Mateus 11, quando ele falou que o reino dos céus é arrebatado por esforço. E os que se esforçam é que o conquistam. Amém? Aleluia? Eu não estou bravo não, fica tranquilo, não façam uma ideia errada de mim. Não. É que o Espírito de Deus me enche de zelo nessas coisas. Eu sou crente há 31 anos. E, amados, eu estou de cabelo branco aqui e cansado. Sabe o que eu estou cansado? Estou cansado de ver só essa maioria de crentes carnais, crentes que não dão testemunho, crentes que ninguém do mundo nunca vê neles o Senhor, como nós lemos aqui em Gênesis. E aí vem para dentro das congregações e só causam problemas. É fofoca, é mentira, é deslealdade, é língua suja, língua porca. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. E se dizem crentes. Jesus conhece. É por isso que eu gosto de 2 Timóteo 2,19, onde Paulo, inspiradíssimo, disse assim, que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ninguém engana Deus. Aleluia? Então sejam carnais, sejam espirituais e não carnais. Esse é o título da epístola. Nós vimos que essa epístola, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Estamos concluindo hoje. Já vimos toda a introdução e já vimos todo o desenvolvimento até quarta-feira. Estamos concluindo hoje nas recomendações finais do capítulo 16. Nós vimos que na introdução os crentes são chamados à santidade. E aqui está outra diferença entre crentes espirituais e crentes carnais.
Crentes carnais não se preocupam com a sua santificação, até acham que não precisam. Crentes espirituais trabalham arduamente na sua santificação, porque entendem que são chamados por Deus para serem santos, como Deus disse na Escritura Sagrada: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o mandamento que percorre toda a Escritura Sagrada e que resume todos os mandamentos, todas as ordenanças bíblicas. Sede santos. Durante a admoestação, durante o desenvolvimento, que eu dei o título de admoestações, admoestação significa uma severa correção. Não é uma correçãozinha, tá? Não é uma admoestação, amados, não é uma correçãozinha, não é uma chamadinha de atenção, não. Admoestação é uma correção severa. Tão severa que Paulo até ordenou para um dos crentes de Corinto que ele fosse entregue a Satanás. Pega esse crente aí e entrega ele ao diabo. Está lá no capítulo 5, nós já vimos isso. São admoestações, são correções severas que Paulo trouxe nessa primeira carta aos Coríntios. E quando nós lemos, nós entendemos também que temos que nos corrigir desses mesmos erros e de outros. Aleluia? Glória a Deus. E hoje nós já vimos tudo isso. Hoje nós vamos encerrar a epístola com essas recomendações finais que nós lemos aqui no capítulo 16, último capítulo dessa epístola de Paulo aos Coríntios. Aleluia? Amanhã não faltem para nós começarmos de manhã a segunda epístola. Glória a Deus. Acerca de tudo isso que eu estou falando para vocês hoje, sobre ser espirituais e não carnais, eu gostaria de começar no capítulo 16, com o versículo 22. Olha o que Paulo diz no versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Repitam vocês. Bom, maranata é uma expressão aramaica que deve ser traduzida como vem. Quando os súditos, era uma palavra dita a um rei, quando os súditos queriam que o rei viesse visitá-los pessoalmente, eles diziam maranata. Em aramaico, para nós, significa queremos que o Senhor venha, então dizemos maranata. Por isso no final de Apocalipse está escrito, Apocalipse 22:17, que o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, dizem ao Senhor Jesus: vem, vem Senhor Jesus. Em aramaico isso é maranata. Aleluia. Quantos anseiam pela vinda do Senhor? Diga maranata. Glória a Deus. Antes desse maranata aí, Paulo colocou uma frase muito forte aqui. Um mandamento muito forte. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. O que é anátema? Anátema, trazendo para o latim, porque anátema é uma palavra grega. Anátema, trazendo para o latim, é excomunhão.
Se alguém não ama o Senhor, seja excomungado. Sabe o que é ser excomungado? Lançado fora da comunhão dos crentes. Se alguém não ama o Senhor, não pode ficar na congregação. É por isso que no capítulo 5, Paulo mandou entregar o fulano lá para Satanás, porque ele deu provas de que não amava o Senhor. Quem ama o Senhor, procura agradar o Senhor. Quem não ama o Senhor, tem que ser excomungado, expulso sumariamente da congregação. Isso falamos bastante também quando nós estávamos no capítulo 13, que fala sobre o amor. E que eu falei que o amor tem duas dimensões. A primeira dimensão é vertical e a segunda dimensão é horizontal, formando a cruz. A dimensão vertical é amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Amarás o Senhor teu Deus, como está em Deuteronômio 6, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, era o mandamento do Antigo Testamento. Mas Jesus chegou no Novo Testamento e mudou. João 13:34, Jesus disse: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O amor é o mandamento máximo da Escritura Sagrada. Quando nós falamos em 1 Coríntios 13, nós lembramos que tudo que alguém faz sem amor não tem nenhum valor diante de Deus. As ações dos verdadeiros crentes são todas baseadas em amor. Oramos porque amamos a Deus. Meditamos na sua palavra porque amamos a Deus. Congregamos porque amamos a Deus. Evangelizamos porque amamos a Deus. Procuramos nos santificar porque amamos a Deus. É tudo por amor a Deus. E também por amor ao próximo. E se qualquer ação ou atitude for desprovida de amor, não tem valor nenhum. Ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, sou como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, não fiz absolutamente nada. E então Paulo vai encerrar. Olha, está aqui encerrando a epístola aos Coríntios com esse mandamento fortíssimo: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ele não está falando assim, ó, se alguém não ama o Senhor, passa a mãozinha na cabeça dele aí. Não está falando isso não. Se alguém não ama o Senhor, excomunga, expulsa-o da congregação, seja anátema. É forte, não é, irmãos? É ou não é? Sabe por que é forte? Porque nós aprendemos a viver como hipócritas. E como hipócritas, nós não corrigimos quem erra. A maioria dos pais não está corrigindo nem os filhos. Não corrigimos quem erra. O Brasil está cheio de impunidade. Por que o Brasil é chamado de o país da impunidade? Porque dentro do mau caráter do brasileiro,
está embutido o mau costume de não fazer nada com quem errou, de deixar quem errou à vontade. Na Bíblia não é assim. No reino de Deus não é assim. No Novo Testamento só não tem pena de morte, mas no Antigo tinha. No Novo Testamento, Paulo mandou entregar a Satanás, o homem do capítulo 5. Se fosse no Antigo Testamento, ele tinha que ser apedrejado até a morte. A Bíblia não é tolerante com o pecado. Ela é radical contra o pecado. E nós passamos muito a mãozinha na cabeça de quem está errado. E não corrigimos. E não disciplinamos. E se não disciplinamos, é porque não amamos. Porque quem ama, disciplina. Quem ama, corrige. E é assim que Deus age. Deus disciplina a quantos Ele ama. E a palavra na Bíblia não é disciplina, olha só. Até na tradução para o português é uma palavra mais amena. A palavra no grego é Deus castiga a quantos Ele ama. Essa é a palavra usada. Deus é duro para com quem Ele ama. Aleluia. E lembra que o céu é para quem ama o Senhor. Por isso nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que se alguém não o ama, não é dele. Está na congregação para quê? Seja anátema. Seja excomungado. No versículo 12, Paulo fala acerca do irmão Apolo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Leiam vocês. Apolo é um personagem bíblico muito importante. Ele surgiu no contexto do livro dos Atos dos Apóstolos, como um homem zeloso das Escrituras, conhecedor das Escrituras e bom para pregar a palavra de Deus. Pregava a palavra de Deus com afinco. E Paulo está falando aqui para Apolo, olha o que ele diz acerca de Apolo. Muito lhe tenho recomendado. Ou seja, Paulo está insistindo para Apolo ir lá para a igreja de Corinto, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Por que Apolo não queria ir para Corinto? Porque ele já esteve lá. Ele já esteve lá e ele estava se sentindo, não queria ir agora, porque ele estava se sentindo muito mal com o que estava acontecendo em Corinto. Porque um dos motivos pelos quais Paulo escreve essa carta corretiva para os coríntios é que entre os coríntios estava havendo divisão. E eles estavam dizendo assim, ó, um grupo dizia, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Cefas. E o outro grupo lá humilde, não, eu sou de Cristo. E Paulo escreveu lá no início, falando sobre isso, no capítulo 1, no capítulo 3, capítulos de 1 a 3, quando fala sobre essas contendas. Paulo repreendeu os coríntios por causa disso. Foi Paulo que morreu por vós? Fostes salvos pelo sangue de Paulo?
Paulo não gostou disso. Ó. Paulo não gostou de uma turma aí tentando se colocar como discípulos de Paulo. Sabe por quê? Paulo é um homem espiritual. Apolo também. Apolo está dando prova aqui que é um homem espiritual. Paulo está insistindo para ele ir a Corinto. Ele falou, não, eu não quero ir agora lá não. Sabe o que eu posso entender aqui? Que Apolo dizia para Paulo assim, ó, enquanto tiver lá uma turma dizendo eu sou de Apolo, eu não vou lá não. Eu vou para lá quando esse negócio acabar e todos eles disserem eu sou de Cristo. Aí eu vou para lá. Muita gente hoje faria igual? Hã? Tá cheio de neguinho querendo levar a fama pelo Evangelho. Tá cheio de gente aí querendo ser reconhecido pela galera. Como varão de Deus, como homem poderoso, como homem de milagres. Foi por isso que pararam até de ser chamado de pastores e quiseram ser mais que isso e quiseram ser chamados de apóstolos. Amados, eu digo para vocês com toda a categoria, todos aqueles que hoje são chamados apóstolos são apóstatas. Não adianta nem fazer milagres. O anticristo virá fazendo milagres. O diabo também faz milagres. E não se esqueça que muita gente que fez milagre em nome de Jesus, Jesus vai dizer para eles, eu não te conheço. Mateus capítulo 7. Do 21 para frente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em verdade vos digo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Quem são essas pessoas, irmãos? Muita gente, por isso fala muitos. E entre esses muitos, quero que saibam com toda certeza, todos, sem exceção, dos que hoje a si mesmos se fazem chamar apóstolos. O último apóstolo vivo foi o apóstolo João. No final do século I, quando Jesus veio revelar a ele o Apocalipse. Ali terminou o ministério apostólico, porque terminou o Novo Testamento. Uma vez que o Novo Testamento está revelado, terminou o ministério apostólico. E se vier alguém querendo revelar mais alguma coisa, Paulo disse também em Gálatas 2, para ser anátema. Paulo disse a Tito, é necessário fazê-los calar. E Judas, irmão do Senhor e irmão de Tiago, disse na sua epístola, antes de Apocalipse, que eles são homens que não têm o Espírito de Deus. Então que espírito tem? Você já sabe. Foi bem claro? São todos homens que querem levar fama, que querem ver o seu nome ser exaltado. E Jesus disse que todo aquele que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Jesus não disse exaltai-vos. Jesus disse humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da poderosa
mão de Deus. Jesus, sendo filho de Deus, não se exaltou na terra, mas se humilhou, se fazendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora vem esses carinhas por aí, se exaltando, e muita gente correndo atrás deles. Sabe por quê? Porque também são tão interesseiros como eles. Não conhecem a Deus. É sério, não é, irmãos? Apolo não quis ir a Corinto, não. Apolo não queria ir a Corinto, não. Paulo, eu não vou, não. Tem um grupo lá falando, eu sou de Apolo e eu não sou dono da vida de ninguém. As ovelhas de Jesus, só ele é dono. Pastor não é dono de ovelha. Pastor não é dono de igreja. Só existe uma igreja. E o único dono dela é Jesus Cristo. E pastor verdadeiro é aquele também que é submisso a Jesus Cristo. E não prega e nem ensina nada além do que o Senhor Jesus ensinou. Glória a Deus, amados. Está cheio de vanglória por aí. Paulo não quis se vangloriar no meio dos coríntios. Apolo não quis se vangloriar no meio dos coríntios. Com certeza, Pedro também não quis se vangloriar no meio dos coríntios. Mas hoje está cheio de gente querendo se vangloriar como donos da igreja, como donos do título homem de Deus, e aparecer para o mundo. Não são de Deus. Não são de Deus. E vocês vão se lembrar disso. Se não concordam comigo hoje, vão concordar quando Jesus voltar, porque vocês vão ver. Vamos terminar com o versículo 13 e 14. Por tudo isso que falamos, esses versículos são importantíssimos. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Leiam vocês bem forte. Aleluia! Que palavra de Deus! Maravilhoso isso. O versículo 14 é um clímax. É um ápice de tudo que ele manda fazer no 13. Tá? Todos os vossos atos sejam feitos com... Aqui ele resumiu o que eu acabei de falar, lá do capítulo 13. Do amor, que é o caminho sobremodo excelente. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aleluia. Põe a sua mão assim e diga: Senhor, eu quero que todos os meus atos sejam feitos com amor. Aleluia. Oh Deus, opera isso em nossas vidas, Pai. Opera essa realidade em nossas vidas, Pai. Aleluia. Por causa desse amor, movidos por esse amor, motivados por esse amor, temos que aprender, no versículo 13, a ser vigilantes. Crentes espirituais não dormem no ponto. Crentes espirituais são crentes vigilantes. Os carnais não são vigilantes. Crentes espirituais são vigilantes. Obedecem em primeiro lugar Jesus, que disse lá no Getsemane:
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, sejam vigilantes. E Jesus não disse isso só no Getsemane, ele disse isso durante todo o percorrer do seu ministério. Muitas vezes Jesus exortou os discípulos a serem vigilantes. Vigília não é passar uma noite de oração na igreja, mas não é. Isso pode acontecer quando Deus mandar. Vigília não é uma noite de oração. Vigília é uma constante na vida do cristão. O cristão vive em vigília. Vigília de dia, vigia de noite. Vigia acordado e vigia dormindo. Vigia trabalhando, vigia estudando, vigia em casa. É vigilante sobre o que vê na televisão, é vigilante sobre o que vê na internet, é vigilante sobre o que conversa ou de que conversas participa, é vigilante sobre as companhias em que anda. O mundo é o campo do inimigo e crente tem que estar alerta, tem que estar vigilante. Por isso, sede vigilante. Segunda coisa, no versículo 13. Permanecei firmes na fé. Aleluia. A fé vem pelo ouvir a palavra. Permanecer firmes na fé é viver pela fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver em obediência à palavra. Permanecer é um verbo que Jesus usa 8 vezes, só no início de João capítulo 15. Permanecei em mim, permanecei em mim, permanecei em mim. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Permanecei firmes na fé. Sabe o que significa firme? Significa inabalável. Crente não é abalável. Crente espiritual é alguém que se torna cada vez mais inabalável. Essa é a vontade de Deus. Geralmente os crentes carnais não são firmes. É tudo meio lá, meio cá. É tudo altos e baixos. Um dia tá lá, diz que está lá em cima. Ai, senti demais a presença de Deus. A unção foi forte. E no outro dia está lá caído no pecado, nas trevas, na depressão. Que unção foi aquela? Não é firme? Não é firme porque não tem palavra de Deus. A palavra de Deus é o receptáculo da nossa firmeza. Quem se alimenta da palavra de Deus, mas dela que vem a fé, se torna firme na fé. Posso ouvir amém? Terceira coisa que ele fala nesse versículo 13: portai-vos varonilmente. Amados, ser crente verdadeiramente espiritual é coisa de gente corajosa. Por isso que a maioria é carnal, porque são uma cambada de covardes. Covardes em grego é deilos. Deilos é a primeira palavra, o primeiro da lista, lá em Apocalipse 21, que ficam fora da Nova Jerusalém. Fora ficam, e foi traduzido em português, os tímidos. Tímidos ali significa covardes. Covarde é gente que não é corajosa, gente que não se comporta de maneira varonil. Em grego é deilos. Esses
deiloi no plural, ficam fora do reino dos céus. Por quê? Foram covardes. Porque o mundo, o príncipe desse mundo vai criar situações diversas para você negar a sua fé, para você negar Jesus. E não às vezes negar com palavras, não, negar com atitudes. Falsos amigos que você gosta deles, cara, experimenta só um pouco disso aqui, não tem nada não, só um pouquinho não tem nada. E você, covardão, para agradar os seus amigos, desagrada a Deus, porque não tem coragem, não é varonil, não se porta varonilmente para dizer: eu não experimento essa porcaria porque eu sou de Jesus. Eu não bebo porque eu sou de Jesus. Eu não prostituo porque eu sou de Jesus. Eu não uso drogas porque eu sou de Jesus. Eu não cometo adultério porque eu sou de Jesus. Eu me santifico porque eu sou de Jesus. Eu não me comporto como vocês se comportam porque eu sou de Jesus. Como está faltando crentes varonis. É tudo uma cambada de borra-botas que se envergonham do nome de Jesus e nem falam de Jesus para as pessoas na escola, faculdade, trabalho. Sabe, porque tem vergonha de Jesus. E Jesus disse assim: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos na glória. Esse covarde, quando pensar que vai chegar na glória, Jesus vai falar para o Pai assim: não pai, esse não. Desse eu tenho vergonha. Porque ele se envergonhou de mim na terra. Não foi homem, não foi varonil, não foi maduro, não foi firme para declarar a todo mundo que crê em mim e por isso é diferente. Estão vendo o que Paulo está falando aqui? Portai-vos varonilmente. E como gente fraca geralmente é covarde, é que Paulo termina o versículo dizendo: fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Repita essa ordem. Deus não quer crente fraco, frajola. Deus não quer filhos fracos. Não quer filhas fracas. Não quer crentes cocás. Crentes galinha da Angola. Que fica dizendo: tô fraco. Deus quer crentes fortes. E a única maneira de ser fortes é se a palavra de Deus permanecer em você. A única maneira de ser fortes é se a palavra de Deus permanecer em você. Para confirmar isso que eu estou falando, vamos ver o que João disse até para jovens, em 1 João, capítulo 2. Vamos lá, no final da sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2. 1 João 2. Vamos ler do 13, o 13 e o 14. Agora leiam comigo. Amém? Quem encontrou, diga varonilmente amém. Juntos. Paz, eu vos escrevo
porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aleluia! Amados, eu leio esse versículo aqui e fico assim: Senhor, para que jovens João estava falando? Eu não conheço esses caras. Para que jovens ele estava falando? Eu só vejo jovem aí caindo nos pecados sexuais, caindo no mundanismo, amando o mundo. Jovens que se dizem crentes, amando músicas mundanas, apaixonados pelo mundo. A diversão deles é o mundo, a alegria deles é o mundo, o que eles gostam é do mundo. E quando fala para orar, já vai orar de novo. Cadê esses jovens? Eu estou vendo uma cambada de jovens que não presta para nada. São fracos, porque a palavra de Deus não permanece neles. São fracos porque a palavra de Deus não permanece neles, e o maligno os tem vencido. Estão debaixo dos cascos de Satanás. Vamos virar esse jogo? O segredo é a espada do Espírito. Levanta ela aí. Levanta ela aí. Levanta varonilmente. O segredo é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Continua nessa moleza para ler Bíblia, viu, macacada? Continua nessa preguiça satânica de orar, de ler Bíblia. Continua com essa sua cara descaída quando está na congregação, porque não canta, não louva, não adora, porque não ama o Senhor. Porque o diabo está montado em você. E isso vai aparecer na sua vida fracassada. Vai fracassar no casamento, vai fracassar na profissão, vai fracassar em tudo, porque não é Deus que reina na sua vida, mas é o diabo. Porque Deus reina na vida daquele em quem a sua palavra permanece. Vamos mudar? Vamos mudar? Que amém xoxo é esse? Vamos mudar? Eu estou perguntando, vamos mudar para valer? Então começa levantando e orando e levantando um clamor. Vai? Comece levantando um clamor. Comece levantando um clamor. Erga sua voz. Le canta la bachuriandaravais. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Deus santo, santo, santo. Deus forte, Deus poderoso, Deus imortal, Deus eterno, Deus soberano, Deus que abala as estruturas, Deus que quebra as correntes de Satanás, Deus que destrói o império das trevas,
opera maravilhas. Deus, dono do universo e soberano sobre os movimentos das estrelas, dos astros, de tudo que é grande ou pequeno. Deus que conhece cada cabelo nas nossas cabeças. Deus que sabe cada respiração dos nossos pulmões. Deus que conhece cada batida de nossos corações. Aviva esse povo, aviva esses jovens, aviva essas mulheres, aviva esses homens, aviva essas famílias, aviva essas crianças, em nome de Jesus. Que o diabo seja desalojado, que o diabo seja expulso, que toda obra maligna seja agora cancelada. Checanta la bachurianda na laios. Levanta, Senhor, pessoas vigilantes, pessoas que permaneçam na fé, pessoas que se comportem varonilmente, pessoas que se fortaleçam, pessoas que aprendam a fazer tudo por amor e com o amor que o Senhor derrama em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Oh, poderoso Deus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia! 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 O diabo está se remoendo, que se remoa. Checanta la bachurianda ralaias. Satanás, larga a boca dessas pessoas que estão caladas e que não conseguem invocar o nome do Senhor. Larga agora. Espírito Santo, manda fogo agora. Queima esses lábios, queima essas bocas, queima essa língua, queima esse coração. Checanta la bachúria. Porque só o que invocar o nome do Senhor será salvo. Opera, Deus. Opera, Deus. Opera poderosamente. Opera poderosamente. Levanta das cinzas. Levanta da inércia. Tira as escravidões do diabo. Coloca nojo ao pecado. Coloca nojo ao mundo. Separa para ti os que são teus. Separa para ti os que são teus. Separa para ti, Senhor, os que são teus. Os que não amam o Senhor sejam anátema. Mas os que te amam, separa-os para ti, Senhor, e transforma-os. Aleluia. Aleluia. Exaltado, exaltado seja, engrandecido, glorificado, bendito, eterno Deus. Ora mais uma vez com quem está do seu lado aí agora. Ore aí. Põe a mão no ombro agora. Não pega na mão não. Põe a mão no ombro e ora. Manda fogo, Senhor. Manda fogo espiritual. Manda calor espiritual. Manda amor espiritual. Manda santidade espiritual.
mal, Senhor. Queima os pecados, queima a frieza, queima a tristeza, queima a depressão, queima as enfermidades, queima a incredulidade, queima as dúvidas, queima as opressões, destrua o império das trevas, caia por terra agora, Satanás e seus demônios, fora, em nome de Jesus. Checanta labalarianas. Oh, Senhor, queremos ver vida espiritual, queremos ver santidade, queremos ver sinceridade, queremos ver verdade, queremos ver honestidade, queremos ver reverência, queremos ver respeito, queremos ver temor, queremos ver amor, queremos ver júbilo. Torna-nos atalaias, vigilantes, desperta-nos, acorda-nos, tira-nos do sono da morte, tira-nos do sono da indiferença, tira-nos. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus. Queremos ver mudanças. Oh, Senhor, queremos ver muitas mudanças em nosso comportamento, em nossa vida espiritual. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Exaltado, Senhor. Santo, Santo. Poderoso Deus. Grandioso Santo de Deus, move, Senhor. Move, Espírito Santo de Deus, e opera nas nossas vidas a vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Quebra todo engano, Senhor, toda mentira, Senhor. Quebra mesmo. Todo comodismo, Senhor. Em nome de Jesus, nós expulsamos do nosso meio todo engano, Senhor. Enche, Senhor, cada coração com a tua presença, com o teu amor, Jesus. Vai preenchendo todo vazio, Senhor. Aleluia. Derrama sobre cada um, Senhor, o teu poder e a tua graça, Senhor, abundantemente, Jesus. Derrama, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Exaltado, Senhor, seja o teu nome, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda adoração, de toda exaltação, de todo louvor. Nós existimos, Senhor, para o louvor da tua glória, Senhor. E é por isso que nós glorificamos o teu nome, Senhor. É por isso que nós elevamos as nossas vozes para dizer que nós cremos no Senhor, para afugentar do nosso meio tudo que é contrário à nossa fé, Senhor.